Ao longo da história do Vaticano e a cada papado, a cúpula do clero católico apostólico romano se envolveu em uma série de acontecimentos, como também foi acusada de esconder documentos e executar ações não condizentes com a instituição, desde o seu início, na virada dos séculos I e II depois de Cristo. Vamos começar com algo não tão conhecido pelo público: a Cúria Romana. O órgão administrativo do Vaticano não é bem um mistério. Por outro lado, não é algo que o Vaticano divulga abertamente. Na verdade, a maioria das pessoas nem tem conhecimento da existência do órgão. Alguns a chamam de Curium Romani, alguns simplesmente a Cúria. Mas qualquer que seja o nome que você queira, ainda é o gabinete que cuida de todos os assuntos oficiais da Santa Sé. Eles são, em essência, o governo do Vaticano. Se o Papa é o chefe de Estado, a Cúria é o Congresso. Existem 9 departamentos principais conhecidos como congregações. A mais antiga delas foi fundada em 1542 e é chamada de Congregação para a Doutrina da Fé e serviu como escritório da Inquisição quase 500 anos depois. A missão deles continua exatamente a mesma. Eles são encarregados de proteger a doutrina religiosa e manter a ortodoxia da Igreja. Cada departamento trata de algo muito específico. Alguns supervisionam a liturgia, alguns são responsáveis pela canonização dos santos e outros escolhem os novos bispos. Mas a Cúria Romana vai muito além. Existem também tribunais como o Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, responsável pelo perdão dos pecados. E, por fim, há muitos escritórios e 3 secretarias responsáveis por promover a unidade dos cristãos entre os não cristãos e ateus. Várias diretrizes duradouras refletem a orientação papal para estudos acadêmicos. Eles incluem a Comissão Pontifícia para Estudos Bíblicos e a Comissão Pontifícia para a Revisão do Código de Direito Canônico. A Santa Sé pode parecer uma simples organização do alto escalão católico, mas toda a estrutura é um governo muito real e que movimenta muitos fios invisíveis no mundo. E o que dizer a respeito dos supostos homicídios da Santa Sé? Em 4 de maio de 1998, Alois Estermann e sua esposa Gladys Meza Romero foram assassinados no apartamento onde residiam, na cidade do Vaticano. Alois havia sido recém-nomeado comandante da famosa Guarda Suíça, designado para o seu cargo apenas algumas horas antes de sua morte. Ele foi morto com um disparo no rosto. Já sua esposa, natural da Venezuela, foi morta com um disparo no peito. E esses não foram os únicos cadáveres encontrados, não. Havia também o suposto autor do crime, um guarda de nome Cédric Tournay, que morreu com um disparo na cabeça no dia seguinte ao incidente. As autoridades do Vaticano vieram à imprensa e contaram o que aconteceu. Eles disseram que uma investigação interna revelou que Cédric estava irritado com Estermann. Alois era seu superior e o punira por sair da cidade do Vaticano uma noite sem permissão. Por causa dessa atitude, Cédric foi duramente criticado e penalizado. Furioso, ele matou Alois e sua esposa, depois apontou uma arma para si mesmo. Pelo menos é isso o que o Vaticano diz. Contudo, eles nunca chamaram a polícia italiana e muito menos houve perícia ou autópsia. Investigações posteriores provaram que Alois Estermann tinha algumas conexões bastante profundas no Vaticano. E havia rumores de que alguns não queriam que ele subisse mais na hierarquia. Bom, gente, seja qual for o caso, esse mistério de homicídio foi tecnicamente resolvido pela Santa Sé menos de 24 horas depois do acontecido. Agora, mais de 20 anos depois, poucas pessoas acreditam na história oficial. O que é que você acha que aconteceu naquele apartamento? Conta pra gente. Bem-aventurados são os pobres. O dinheiro de Pedro é uma tradição que vem lá do século VIII,
quando todos os católicos são orientados a doar para a igreja. Muitas vezes as doações são anunciadas como indo para algo de beneficência. Isso é comum até mesmo em supermercados. Hoje em dia, um cofrinho é deixado deliberadamente no caixa e, se o cliente tiver bom coração, colocará uma ou algumas moedinhas do troco e ajudará a instituição. Muita gente, no entanto, é dominada por uma voz instintiva dizendo que o dinheiro não está indo para onde eles estão se referindo, o que infelizmente acontece. Em dezembro de 2019, um grande jornal americano publicou: Vaticano usa doações para os pobres para cobrir seu déficit orçamentário. Gente, o Wall Street Journal abriu uma investigação e descobriu que apenas 10% das doações que são especificamente anunciadas como destinadas a obras de caridade chegam aos necessitados. Os outros 90% do dinheiro vão para a igreja, que é então usado para cobrir o déficit do Vaticano. Quando a notícia foi divulgada, foi um grande golpe para o Papa Francisco. Basicamente, igrejas em todo o mundo pedem dinheiro às pessoas para ajudar os pobres. E saber qual realmente usa ou não o montante arrecadado para essas pessoas pobres não deve ser uma tarefa simples, não. Muitas usam parte do dinheiro para manter a eletricidade em seus templos. De que outra forma uma igreja deveria pagar as contas além de doações? Hein? O que é que você acha? Falando em dinheiro, como você pensa ser a economia do menor país do mundo? Gente, o Vaticano possui uma fortuna incalculável que ninguém consegue estimar com precisão. Apesar de ser a menor nação do planeta, sua influência no sistema financeiro global é enorme, superando a de muitos países ricos. Suas atividades econômicas abrangem investimentos no setor privado, operações bancárias, propriedades imobiliárias e muito mais. A economia do Vaticano é extremamente complexa e sigilosa e depende muito do próprio Papa, que é o soberano da Cidade do Vaticano. Ele é o responsável por administrar todo o dinheiro. A renda da igreja provém de algo chamado óbolo de São Pedro, que, como vimos anteriormente, consiste na tradição secular em que os fiéis contribuem com a igreja com dinheiro ou outro tipo de oferta. Esse dinheiro, ou melhor, o controle dele, vai direto para as mãos do Papa, que tem a missão de distribuir o valor arrecadado. O dinheiro pode ser aplicado e a carteira de investimento é composta por ações e títulos, moedas da Europa Ocidental e imóveis em vários países. A igreja também atua na Bolsa de Valores de Nova York. Há algumas oportunidades de investimento que o Vaticano não aproveitaria, como, por exemplo, investimentos em negócios que contrariam os valores da igreja, como empresas farmacêuticas que, entre outras coisas, produzem anticoncepcionais. Em sua opinião, a igreja deveria fazer mais de forma a amenizar a pobreza do mundo? Ela teria recursos suficientes para isso? Diz aí nos comentários. O ouro do Vaticano é um tema que desperta muita curiosidade e especulação. Afinal, como a Igreja Católica acumulou tanta riqueza ao longo dos séculos? Quanto vale esse tesouro e onde ele está guardado? E mais importante, qual é a sua finalidade? Bem, não há uma resposta definitiva para essas perguntas, pois o Vaticano não divulga oficialmente o seu patrimônio. No entanto, é possível encontrar algumas pistas e indícios nas fontes históricas, nas obras de arte e nos documentos financeiros da Santa Sé. Uma das formas de estimar o valor do ouro do Vaticano é observar os símbolos papais, como as tiaras e as chaves do céu. As tiaras são coroas usadas pelos papas até o século XX, que representam o seu poder espiritual, temporal e universal. Muitas foram presentes de chefes de estados. 3 delas, feitas em ouro, são exibidas em museus do Vaticano. A maior leva 9 quilos do material, o que a faria custar algo em torno de R$900 mil. Isso sem contar as pedras preciosas. As chaves do céu são outro símbolo papal que aparecem no brasão do Vaticano. Elas representam o poder de ligar e desligar a terra ao céu, conforme as palavras de Jesus a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Segundo Mateus 16:19. Uma das chaves é de prata e a outra é de ouro. Não se sabe ao certo quantas chaves existem,
nem quanto pesam, mas elas certamente valem muito mais do que o seu peso em metal. As obras de arte pertencentes ao Vaticano são também um tesouro de valor incalculável. A Santa Sé abriga um acervo impressionante de pinturas, esculturas, livros e documentos históricos que foram produzidos ou adquiridos pela Igreja ao longo de sua história. Muitas dessas obras contêm ouro em sua composição ou em ornamentação. Por exemplo, a famosa Basílica de São Pedro possui uma cúpula decorada com mosaicos dourados, que brilham sob a luz solar. E não é isso só não. O Vaticano tem muito mais por detrás do púlpito do que nossa alegada sabedoria faz ideia. Depois eu trago mais histórias ocultas da igreja para você, tá bom? Obrigado, um forte abraço e deixa um comentário aí pra gente.